nosso podcast aqui da Super Médica. Hoje estou recebendo 2 convidados muito especiais. Um já é de casa, aqui do nosso estúdio, mas hoje nós trouxemos uma convidada especial também, que é a Natália Santana. Hoje nós estamos recebendo o Silas Bezerra, como vocês já conhecem, mas eu vou fazer, né, mais um spoiler do Silas, porque tem muita gente nova chegando no nosso podcast. O Silas é psicólogo clínico pelo Centro Universitário Estácio de Goiás, tem MBA em Liderança e Desenvolvimento de Pessoas, atualmente é CEO da empresa Progress, né? E entre outras infinitas qualidades e qualificações do Silas. Agora vamos falar um pouquinho da Natália. A Natália Santana é CEO também da Progress Consultoria. Ela é psicóloga e gestora de recursos humanos pela Faculdade Estácio de Sá desde 2012. É especialista em docência no ensino superior, atuante no cenário de recursos humanos desde 2013, com expertise em pequenas, médias e grandes empresas. Sejam muito bem-vindos ao nosso Supercast, gente. Obrigada. Obrigado. Hoje, Natália, eu vou te dar a palavra, né? Porque o Silas já é de casa, a galera conhece. Entendi. Se apresente para nós. Bacana. Bom, vou fazer o arroz com feijão. Eu sou a Natália, né? Eu sou psicóloga clínica, psicóloga organizacional. Sou CEO da Progress RH Consultoria, uma empresa goiana, né? Fundada aqui. Então, é uma empresa totalmente goiana e está expandindo hoje a nível nacional, né? Hoje nós atuamos com toda a parte de recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento de equipe e viemos aqui falar um pouquinho, né? Conhecer um pouquinho do pod de vocês, da Super Médica e prosear, como se diz o bom goiano. E o assunto vai longe. Silas, para quem está chegando agora, não te conhece? Bom, eu sou o Silas, psicólogo, né? Atuo tanto na clínica quanto no recursos humanos, na psicologia organizacional. E vim aqui hoje bater um papo com a Isa também. Sobre o que, Isa? Hoje nós vamos falar sobre cultura organizacional, gente. Pensa, para você que está começando a sua empresa agora, isso aqui vai ser um divisor de águas. Nossa, e vai para ser você top também demais. que está iniciando um cargo de gestão, isso vai ser muito bom. Exatamente. Gente, para começar, definam para mim, cultura organizacional, o que é? Para as pessoas já começarem a clarificar a mente a respeito. Bacana. Quando a gente vai falar de cultura organizacional, a gente vai falar de liderança. Então, a cultura organizacional é aquilo que vai organizar os nossos procedimentos, a nossa margem de crescimento. E a cultura hoje é algo que está totalmente relacionado à direção da empresa. Então, se você tem uma direção fraca, nós teremos uma cultura fraca. E, normalmente, né, grandes empresas, não só grandes, mas como médias empresas hoje, não há uma cultura fraca, há uma cultura forte, né? Então, cultura é aquilo que norteia todo o meu formar a minha equipe profissional, tudo aquilo que vai reger dentro da minha organização, como normas, diretrizes, passa e permeia pela minha cultura organizacional. Caramba, Silas. E, juntamente de cultura, a gente pode falar também do clima organizacional. Parece, algumas pessoas entendem que é a mesma coisa, mas não é. Tem uma diferença que a gente vai deixar clara aí no podcast, essa diferença entre clima e cultura. Vamos. Aproveitando que a Natália deu esse gancho para falar sobre cultura forte, né? Como a gente pode definir o que é uma cultura forte e o que é uma cultura fraca? Até mesmo para quem é CEO ou para quem está no RH, como vocês citaram, poder visualizar o que está acontecendo nesse momento ali no ambiente empresarial. Bacana. Quando a gente fala de uma cultura forte, eu estou falando de políticas de recursos humanos que foram ali desenvolvidas juntamente com essa direção, que vão valorizar e que vão buscar a completude dessa empresa, não só no âmbito de pessoas, mas no âmbito de processos, né? Então, quando a gente fala de uma cultura forte, eu estou falando de estratégias bem definidas, bem aplicadas. Claro que toda estratégia para ser aplicada, ela vai ser organizada, alinhada de acordo com a vida, né, digamos assim, de cada empresa. Então, cultura forte hoje é quando eu consigo implantar e implementar e mudar tudo aquilo que eu levo para uma diretoria, tudo aquilo que a diretoria designa para os seus colaboradores executarem. Cultura forte é igual café.
sabe? Quem gosta de café forte não aguenta beber um café fraco. Por quê? Porque já é potência, né? Aquilo que te dá vida, é aquilo que alimenta um sistema aonde você vai caminhar. Bom, e aí, falando, né, dessa cultura forte, é aquilo que vai me potencializar a geração ou gerar, né, resultados para dentro de uma organização. Quanto mais eu tenho uma cultura alinhada com os meus pares, com a minha gestão, mais eu fortaleço essa cultura organizacional. O que fortalece a cultura é o fortalecimento da direção com as lideranças. Quanto mais alinhado eles são, mais eu tenho um time de colaboradores que estão engajados, envolvidos naquele único processo que é chegar ao resultado. Caramba, acho que ela definiu tudo. Silas, você teria alguma coisa para acrescentar? Porque eu acho que a Natália já englobou tudo. Acho que está bom por enquanto. Mas assim, eu vou falar assim porque, né, hoje eu trabalho numa grande empresa. Sim. E eu vejo, gente, o quanto é fundamental que o CEO tenha essa presença forte dentro da empresa, que ele traga essa energia. Por quê? Eu acredito também, eu posso ser que eu esteja errada, que a cultura da empresa, ela vai muito do que o CEO quer trazer, né? Sim. Não só para os seus liderados, mas que ele esteja a visão de todos. É como se ele fosse ali como é que eu posso dizer? O treinador do time. Uhum. Ou seja, ele vai depositando a energia dele ali, ele vai depositando a cultura que ele quer que a empresa dele tenha. Fala um pouquinho para a gente sobre essa importância do CEO presente na cultura da empresa. Então, quando a gente fala da figura de liderança, da gestão, do CEO estarem presentes na organização, principalmente, eu vou falar a nível Goiânia, mas isso serve para todos, né? Quanto mais eu tenho um líder na operação, mais eu tenho pessoas engajadas. Porque o líder, o dono da empresa, o CEO, o supervisor, ele é o meu modelo, ele é o meu espelho. Lacan vai falar da relação do amódio, né? Que é o amor e o ódio. O nosso diretor, ele é justamente essa pessoa. Às vezes a gente ama e às vezes a gente odeia. Por quê? Porque o amor, algumas pessoas vão brincar e falar que é o sentimento mais próximo do ódio, né? Mas é aquele assim, olha, você olha e fala, eu quero ser igual aquele cara, porque ele me inspira uma cultura forte. Mas, ao mesmo tempo, quando ele te dá um feedback negativo, quando você chega com uma ideia nova, ele fala, agora não é hora, e você se sente totalmente tolhido, você fala, eu te odeio, esse cara não tem noção, ele não está vendo como eu vejo. E, na verdade, ele está vendo aonde você ainda não consegue enxergar. Porque o dono da empresa, o CEO da empresa, ele consegue ter uma visão 360 graus do negócio dele. E se ele não tem essa visão 360 graus, aí eu tenho uma cultura fraca, que é a sua pergunta lá atrás. Quando eu tenho um dono, né, que ele está presente na operação e ele conhece os processos. Porque eu falo, Isa, que desenhar processo dentro de uma empresa é fácil, difícil é você implantar. Porque é na implantação que você vai descobrir aonde tem ali os gaps daqueles desenhos que foram feitos e que vão precisar serem realinhados. Mas quando você tem uma cultura de um dono que vivencia essa operação e que ele conhece, não só por teoria, mas como prática. Olha, aqui a gente vai fazer assim, porque assim vai dar certo. Não é porque às vezes ele é o melhor, ou não, é porque ele já viveu aquilo. Né? E ele sabe como fazer, né? Então, isso fortalece a cultura e isso mostra para o colaborador o quanto ele ainda precisa se desenvolver e o quanto ele é um ser de possibilidades. A presença do CEO hoje dentro da operação, ela é de total importância. Principalmente porque pós-pandemia nós tivemos uma mudança muito grande no comportamento organizacional. Antigamente, né, a gente já vinha com o RH vinha com toda a parte da estrutura, da valorização do ser humano, só que no pós-pandemia, né, ou até mesmo durante a pandemia, nós tivemos um divisor de águas. Um divisor que vem totalmente da cultura mesmo, né, de cada empresa. Porque agora a gente precisa cuidar ainda mais do nosso funcionário para que ele cuide ainda mais do meu cliente esse interno ou do cliente externo. E se a minha cultura não é uma cultura de cuidar, alguns empresários, alguns CEOs foram obrigados a falar assim, aonde eu estou errando? Porque aí eu vou esbarrar num outro ponto que está totalmente relacionado à cultura, que é a rotatividade.
rotatividade, que passa pelo clima, que chega no turnover, né? Ninguém quer trabalhar numa empresa onde o índice de rotatividade é alto. Porque se eu tenho um índice de rotatividade alto, eu tenho uma cultura ali, algo dentro daquela cultura e dentro daquele clima que não tá bacana, né? E aí você tem todos os outros indicadores de RH que vão te sustentar em dados para que você tome uma decisão mais assertiva. Como que o CEO da empresa toma uma decisão assertiva se ele não conhece essa operação? Nossa, Exatamente. muito importante. E um outro trabalho do CEO é as estratégias. Ele olha para o futuro, com toda a sua carga de experiência, e pensa e define onde eu quero estar. Essa empresa vai ter que atingir tal resultado para ela conseguir se manter no mercado. E, de certa forma, ele guia a cultura da empresa para aquele rumo que ele quer, para que atinja aqueles resultados necessários. Não é porque ele quer controlar as massas, é porque ele quer atingir um resultado ou a empresa fecha. Nossa, então, a cultura serve para isso. Uma empresa com a cultura fraca, ruim, se prejudica e não consegue alcançar os resultados. Gente, e se prejudica em N fatores, né? Tanto no âmbito, a gente vai até falar sobre isso, né? No âmbito comercial, o quanto isso pode afetar, assim, de forma trágica, né? Ou às vezes, assim, o CEO, ou às vezes até mesmo o RH não está atento a esse clima dentro da empresa e quando vê, virou uma bola de neve, né? Igual a Natália falou, começa aquela rotatividade de pessoas, pô, a pessoa está indo para a empresa X, que às vezes é concorrente, por que ela está indo, né? O que o meu concorrente tem de diferente, exatamente, né? Às vezes o meu salário é até melhor do que o meu concorrente. E aí a gente esbarra num ponto que salário não é motivacional. Ainda mais, eu falo que essa geração atual agora, salário para eles não é motivacional. Nunca foi, mas agora muito menos. Porque hoje o que as pessoas querem é liberdade. Liberdade de horário, só que aí se esquecem que para ter a liberdade custa muito mais caro do que você trabalhar, às vezes, numa carga horária específica. Porque você precisa trabalhar somente com a entrega do resultado. E, às vezes, para entregar um resultado, você não trabalha 8 horas, você trabalha 12, você trabalha 16, né? E a gente cria uma falsa liberdade, uma falsa ideia de que eu tenho uma liberdade. E dentro da organização, isso é muito importante para nós. Porque no cenário pós-pandemia, com todas as mudanças que nós tivemos, ter engajamento com o nosso colaborador, ter uma proximidade com esse colaborador, ele é muito mais precioso do que, às vezes, só a questão do salário. O funcionário hoje não olha mais só salário. Ele quer um bom clima organizacional, ele quer saber quais são os benefícios que nós vamos oferecer para ele quer saber o que a minha empresa tem de diferente para ele vir trabalhar, né? Então, todas essas questões, todos esses indicadores, eles permeiam e eles passam pela minha cultura organizacional. Eu falo que a cultura, ela é o guarda-chuva, sabe? Ela é o de cima ali, a parte, porque tudo aquilo que está embaixo precisa vir de cima. Então, é muito mais fácil eu mudar embaixo do guarda-chuva, aonde eu tenho um vento que passa, do que em cima ali. Gente, porque em cima é o escopo para segurar embaixo. E eu acho assim que ali na contratação, gente, é muito importante, né? Que a gestão de pessoas, ela alinhe com essa pessoa que está vindo essas questões culturais. Até para que essa pessoa já venha com a energia forte em trabalhar na empresa. Justamente. Que ela não venha tipo assim, pô, vou entrar pro televendas, vou ganhar 10 mil... Não, cara, você vem com o intuito que você vai crescer dentro da empresa, que você vai ter uma alta performance dentro da empresa, porque a empresa vai te proporcionar isso. Então, assim, é tão importante, né, que a gestão de pessoas cuide de quem está chegando, cuide também, na minha visão, né, até mesmo de quem não passou no processo seletivo, porque eu preciso que essa pessoa continue com uma boa impressão da minha empresa, mesmo que ela não tenha passado no processo, mas que ela pense assim, pô, não passei no processo, mas vou continuar admirando essa empresa. Ou às vezes ela fala, eu não passei agora, mas eu queria tanto trabalhar lá, né? Aí ela se prepara e passa no próximo. Isso, acontece muito, muito mesmo. E tudo isso está relacionado à cultura que você desenvolve dentro da empresa. Né? Isso, e por exemplo, por que tem pessoas que não é contratado na empresa? Geralmente o retorno o seu perfil não é compatível, por exemplo, com a cultura da empresa. Eu tenho uma cultura, você tem uma cultura, ela tem uma cultura, a empresa tem uma cultura.
E a empresa procura uma pessoa que se adapte melhor com a cultura dela. Igual você, para entrar num relacionamento, procura uma pessoa que tem uma cultura parecida com a sua, de certa forma. Princípios, né? Cultura é princípios, Cultura são os é valores. princípios. Exato. Então, é isso que as empresas procuram. Aquela pessoa para namorar. Se a gente pudesse citar algumas empresas que têm uma cultura forte, qual seria? Olha, quando a gente fala de cultura, não tem como não citar a Google, né? Google, Eu estava pesquisando Apple, e vi lá, em justamente. primeiro lugar, o Google. A Google, LG Apple, Sistemas também. LG Sistemas, né? Que inclusive é uma empresa goiana. Nós temos um cenário hoje muito grande, Coca-Cola, né? Então você vê diversas humanizado, ações. Centro-Oeste Sistemas, o pessoal gosta muito de trabalhar lá. É uma empresa, né, do Sul, mas nós temos aqui também em Goiânia. Então, assim, hoje nós temos diversas empresas que trazem isso, né? Que, nossa, eu queria tanto trabalhar nesse lugar, né? Porque justamente tem uma proposta diferente. São empresas perfeitas? Não. Toda empresa. Onde tem gente, né? Sempre Vai tem ter alguma coisa para ser melhorado. Mas são empresas que trabalham e que trazem práticas inovadoras, né? O Sabin, que é um laboratório que também tem uma prática. Esses dias eu vi um post no LinkedIn. LinkedIn. E aí a moça foi fazer um exame, né? Exame de sangue. E aí ela postou, né? Ela estava, acho que se não me falha a memória, em Miami. E aí eu sei que para fazer esse exame, ela só foi lá, tirou o sangue e foi embora. E aí ela postou e falou assim, olha, que saudade do Sabin, porque aqui eu acabo de fazer o exame, tem um cafezinho esperando. Ou seja, a cultura do detalhe e do cuidado, porque se o Sabin cuida do paciente que foi lá e fez o exame, ele também cuida do colaborador. E hoje é um dos laboratórios, né, dos RHs que a gente fala que é referência de bom modelo de negócio, de humanização, né, de processos. Então, assim, tem toda uma estrutura que é formada dentro daquela empresa que permeia esse legado hoje de uma cultura humanizada. Mas ser humanizado não quer dizer que a gente não cobre resultados. Nós somos humanizados, mas não é instituição de caridade que sobrevive de doações. Empresa precisa de resultados, são negócios. E não há negócios que sobrevivam sem meta, sem objetivo, sem acompanhamento, principalmente, né? E, claro, com a entrega do resultado. Isso é extremamente importante. Então, ter uma cultura humanizada, isso precisa ficar claro para quem nos ouve. Ter uma cultura humanizada não quer dizer que a gente vai pegar o colaborador, colocar debaixo do braço, ai, tadinho dele, é tão lindo, né? A gente vai cuidar, mas ao mesmo tempo a gente vai cobrar, porque é igual a relação de um pai e de uma mãe. Você dá amor, mas você também precisa pôr limite. É verdade. Exato. E ser humanizado não significa ganhar menos dinheiro hoje em dia. Por exemplo, vamos focar aqui nessa questão do lucro. Empresas humanizadas ganham muito mais. Por quê? Primeiro, o cliente gosta muito dela por conta do atendimento. Eu sou bem atendido, o Sabin, né, como ela falou. O cliente tem até um cafezinho. Você vai num que te dá cafezinho e vai no outro que te atende bem, mas não te dá um cafezinho. Mas aqui no Sabin você tem um atendimento bom, recebe um cafezinho. Onde você vai voltar? Lá, né? Vai voltar lá, porque você foi bem atendido Você se sentiu e em tinha casa. um diferencial. A gente gosta de ser, de certa forma, bajulado Gosto. como cliente. Como pessoas, mas como cliente, ser bajulado ali de algumas formas como Se cliente sentir é ótimo. especial, né? E por isso tem muitas empresas que ganham muito dinheiro sendo humanizadas. Muitos empresários não são humanizados porque fala custa caro. Mas o retorno financeiro depois, no começo, né, claro, quando você vai estruturar tudo, dá um trabalho. Mas depois que está tudo esquematizado, estruturado, o retorno é muito maior. Essa semana eu estava vendo um podcast de um grande empresário, o Adib Marques, não sei se vocês conhecem, é dono da CIMED farmacêutica, é a segunda maior farmacêutica do Brasil. E eles têm uma cultura muito forte. Muito. Gente, é uma cultura assim que é inspiração para todos nós, assim. E ele estava falando no podcast, ele fala muito sobre a cultura, sobre a importância do RH, né? Sobre a importância da gestão de pessoas. Ele falou assim, olha, hoje, a maior parte do meu tempo eu perco com o RH.
eu perco com pessoas, Sim, mas não é um perder assim, pô... Porque ele está perdendo, não. ele está investindo. Exatamente. Então, assim, você percebe que o CEO, ele tá à frente, porque ele não contrata pessoas assim, porque você tem Isa, porque você é jornalista, você já foi pra TV. Não, eu contrato pessoas para que eu possa alavancar a performance dela, eu contrato pessoas com caráter. Então, assim, ele percebe que para a empresa dele hoje ser o que ela precisa de pessoas. E essas pessoas precisam ter, igual ele fala, né, o sangue amarelo. Elas precisam literalmente vestir a camisa e serem CIMED. É aquela questão do pertencimento, né? Faço parte. Estou aqui na Supermédica, eu cuido da Supermédica como se ela fosse minha. Como se eu tivesse construído essa empresa toda. Porque eu sei que se ela crescer, eu vou estar com ela. E todo mundo que está ao meu redor também vai crescer junto. Então, assim, é tão importante quando o colaborador entende, né, gente? Assim, essa importância de literalmente correr ali na veia, no sangue, assim, Mas eu amo mais essa empresa. importante, Isa, acho que tudo que você fala é muito bacana, mas mais importante, o colaborador reconhecer isso, é o dono da empresa reconhecer. Porque a partir do momento que o dono da empresa, a cultura parte dele, todo alinhamento estratégico, tudo aquilo que vem debaixo do guarda-chuva, sabe, da cultura, vem dele. Então, quando você tem o Adib ali falando, né, olha, aqui o meu sangue é amarelo e o time da minha equipe é amarela. Para quem acompanha eles nas redes sociais, né? Esses dias mesmo uma funcionária teve um veículo furtado, né? Roubado, e ele falou, nós vamos te dar, porque é muito mais precioso para ele do que o aspecto só financeiro, é o cuidado humano. É o cuidado humano. E a partir do momento que eu tenho aquilo e eu posso contar com essa empresa para o cuidado humano, eu tenho um colaborador que se sente pertencente, logo engajado e envolve com o meu resultado. Exatamente. Então, se isso vem da direção, se a direção é transparente nisso, eu tenho uma cultura forte. Top. Agora, se eu tenho um gestor, aonde ele omite informações da equipe, aonde ele não mostra os resultados para a equipe, sabe? Quando eu digo resultado, eu não preciso falar o tanto que ele está faturando, não, porque a maior ignorância, né, de um dono de empresa é achar que a equipe comercial dele não sabe o quanto ele fatura. É simples. Vendedor sabe fazer conta, né? Então, para que omitir isso? Não, quem te ajudou a chegar naquele número foi, né? Quem te ajudou a chegar naquele número foi uma equipe comercial. E quando eu tenho a cultura da transparência aliada aos bons resultados, e aí eu quero premiar aquela equipe pelo resultado que eles alcançaram, eu tenho um engajamento. E isso fica claro, né, nas ações da CIMED para nós. Ele traz o tempo inteiro a transparência dessa informação. A convenção de vendas dele são algo monstruoso. A gente vê aquilo na internet e fala, cara, eu queria estar ali, aquilo é vibrante. Gente, né? eu tive a oportunidade de ir 2 vezes lá em São Paulo, na CIMED. E é impressionante quando você pisa o pé no prédio lá de São Paulo. A energia é diferente. Gente, é surreal. Parece que você está dentro daquilo. É como se você se transformasse num colaborador CIMED. A energia é diferenciada. Exatamente. Assim, e hoje, graças a Deus, aqui na Supermédica a gente tem essa potência. Assim, hoje a gente tem o nosso CEO forte, engajado. Acho que vocês acompanham, né? Pelo menos o Silas acompanha muito a nossa rede social. E hoje o nosso CEO está literalmente percebeu, eu preciso estar à frente da empresa, eu preciso mostrar a nossa potência, eu preciso energizar a equipe inteira. Então, hoje, assim, a gente está numa energia, assim, lá em cima. Lá em cima, porque a gente percebeu o quanto isso é fundamental. O quanto, se eu acordo hoje, nem todos os dias a gente acorda bem. Eu acordo todo dia às 5 horas, eu vou acordar assim, nossa, que legal. Tô feliz, né? Nossa, gente, 5 horas. Não. Mas a partir do momento que eu piso o pé aqui, eu entendo que a minha energia vai passar para o outro. E se eu tiver uma energia baixa, eu já vou contaminar e ali. Quando você vai ver, o negócio não tá legal. Então, assim, o quanto é importante, né, Natália, o CEO passar essa energia, mas vai contaminando o restante das pessoas. Isso é a característica cultural dele, porque ele acredita naquilo, né? Então, esses dias, eu fui atender um cliente, e aí eu cheguei, né, em uma determinada empresa, e aí eu tenho o RH, e eu tinha financeiro, e parte do administrativo ali, todo mundo junto. E eu via pessoas assim,
estáticas na cadeira, né? E um ambiente extremamente pesado, já tinha voltado ali algumas vezes, e aí eu brinquei com as minhas filhas, gente, vocês não conversam aqui, não? Pelo amor de Deus, não, aqui a gente não pode conversar, a gente só conversa pelo chat. Computador. E eu, entendi. Tá bom. Então, mas isso é uma coisa que veio da direção. O modelo como a direção acredita que eles vão ser produtivos é conversa zero. E, de fato, tem hora que você, né, principalmente financeiro, departamento pessoal ali, em fechamento de folha, você precisa de um maior silêncio e atenção. Mas eu não preciso de funcionários estáticos e apáticos em uma cadeira. Porque aquilo me traz um clima organizacional extremamente pesado. Mas naquela empresa, a cultura é essa. E aí a gente volta lá na contratação, onde você falou. Se o RH, se a menina do RH, sabe, né? Sempre é assim. Vai lá na menina do RH. Se a menina do RH sabe que essa é a cultura da empresa, que ela precisa de pessoas menos falantes, ela não vai trazer pessoas extremamente comunicativas, expansivas para atuar dentro daquela empresa. A não ser que seja para uma área criativa, ela vai ficar em outro departamento, né? Mas se for para um administrativo, não vai dar, porque essa pessoa não vai ficar, né? De fato, aí a gente precisa analisar. Se enquadrar. Não, o perfil comportamental dela é outro, a cultura que ela tem é outra, é de falar, é de ser expansiva. E se ela vai para um ambiente onde ela se sente tolhida, ela não fica. Esquece, e aí a minha rotatividade vai lá para cima. Verdade. Vamos falar agora, por exemplo, para um empreendedor que vai abrir seu negócio. Dicas que vocês podem dar para esse empreendedor já começar a sua empresa com a cultura definida, até mesmo para ele poder delegar aos seus liderados. O que vocês poderiam dar de dicas aí para o pessoal? Tenham seus valores pessoais e profissionais claros. Acho que isso é basilar, sabe? É base para qualquer construção, seja ela pessoal e profissional. Antes de ser um bom profissional, é a frasezinha clichê que a gente escuta, mas é a verdade. Antes de ser um bom profissional, a gente precisa ser um bom humano. Ser um bom humano não quer dizer que nós sejamos perfeitos, mas tenha os seus princípios e valores muito bem definidos, porque aquilo que constitui a característica de crescimento de uma empresa é o dono. Sabe? Então, esteja preparado para trabalhar 18 horas por dia, né? Nenhum dono de empresa cresceu trabalhando 8 horas por dia. E quem coloca a energia no negócio é o dono, sabe? Então, tem, assim, uma reserva financeira, tem uma estruturação, principalmente. Porque não só de cultura se sobrevive, tem todo um aporte que você precisa ter muito bem organizado, muito bem definido, sabe? De cultura, de valor, de caráter, aquilo que é inegociável, e traga para o seu time pessoas que tenham a mesma energia que a sua. Porque não tem nada pior do que você trabalhar com pessoas que não tenham a sua energia, sabe? Aquilo que você pega e fala, nossa, esse aqui está comigo. Claro que nada é para sempre, nada é duradouro no sentido organizacional, e a gente vive de ciclos, né? Tem funcionário que fica mais, outros que ficam menos, mas ter ao seu lado pessoas que tenham a mesma energia que a sua é de extrema importância para o crescimento organizacional. Concordo. E para encontrar essas pessoas e essa energia que você busca, entra a menina do RH. Ou se você não tiver a menina do RH, uma consultoria para te ajudar, né? Hashtag fica a dica. Gente, com essa autoridade que eles têm, que já está dentro. Para você iniciar também ali o seu empreendimento, a internet é essencial hoje. Então, se você não sabe, eu não sei, por exemplo, o que é o Google Ads, Facebook Ads, Google Analytics, Google Tag Manager. Se você não sabe o que é isso, você não sabe anunciar o seu produto. Tem muita gente, esses dias mesmo eu conheci uma pessoa que ela tem uma lojinha no Instagram. Só que ela não sabe nada dessa questão de anúncios online, né, do tráfego pago. Mas os produtos dela são muito bons. São muito bonitos. E é para criança. Então, quando a mãe vê ou o pai vê aqueles lacinhos, né, que ela faz uns lacinhos muito lindos, fica encantado e compra mesmo. E a empresa dela está crescendo de uma forma muito boa, sem nenhum anúncio na internet. Agora, imagina essa pessoa, eu até falei com ela sobre isso, imagina ela fazendo um tráfego pago ali. Esse poder, né, com a internet.
Esse poder, a internet está aí para te ajudar. Então, se você vai iniciar a empresa, primeiro entenda como a internet funciona. A internet não, né? Como o anúncio online funciona, melhor dizendo. Que aí você vai saber quem você quer atingir. Eu quero vender o quê? Vocês, por exemplo, medicamentos, né? Então, eu vou vender medicamento para uma pessoa que não está doente? Sim, para o farmacêutico, né? Então, mas o foco aqui é pessoas que buscam o medicamento por alguma razão. Não adianta eu ir em um lugar que ninguém quer saber de medicamento, por exemplo, algum lugar que eles são anti-medicamentos, anti-vacina, tentar vender medicamento para eles. Se eu abrir uma loja lá, vai falir. Então, é ter essa ideia de encontrar onde eu vou abrir minha empresa. Outra questão agora eu que vou dar dica. Outra questão que eu vou dar dica também sobre rede social, gente. O quanto é importante você mostrar na sua rede social, principalmente em uma empresa maior que tem mais colaborador, essa questão mesmo que a gente está falando sobre a energia que a empresa tem. Porque lá, gente, eu posso falar mesmo sobre a Supermédica. Hoje os nossos vídeos é literalmente colaborador o tempo todo. É mostrar, tipo, pô, aqui como é lá assim, dentro, né? Exatamente. Aqui é assim. E o tanto de direct que a gente recebe. Nossa, meu sonho é trabalhar nessa empresa. Nossa, essa empresa tem uma pegada diferente. Eu nunca vi uma empresa fazer isso. Por exemplo, a gente tem um culto aqui, Natália, todo início de mês, que já é parte do nosso habitual, né? É parte da nossa cultura, principalmente do nosso CEO. E é algo que as pessoas ficam impressionadas. Poxa, como que o presidente para toda a equipe em uma manhã inteira, praticamente, para fazer um culto? Ele está perdendo dinheiro? Não. Muito pelo contrário. Exatamente. Ele está investindo nos colaboradores dele, ganhando dinheiro, né? Porque quando a gente fala da fé, e aí eu vou abrir um parênteses para quem acredita ou não, né? Mas aquelas que acreditam, a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas as coisas que se esperam, né? Então, é crer. E isso hoje é uma diferença muito grande na vida das pessoas. É cientificamente comprovado, né? Que quando a pessoa tem um princípio de fé, que ela acredita, e aqui nós estamos falando de uma pessoa que acredita em Deus, né? O dono da empresa, ele transmite isso para as pessoas. E o que pode ter mais esperança, trazer acalento? Tem dia que você chega na empresa que você não está bem. Exatamente. Aí você fala, hoje a palavra do culto lá da empresa foi tão boa. E tem funcionário que para ele não faz diferença. E também está tudo bem. Também tá tudo né? certo. Porque a gente não vai empurrar uma cultura goela abaixo, mas nós vamos fortalecer tanto quem acredita e tanto quem não acredita. Porque se tem o culto, eu também vou partir do princípio que eu vou atuar em todos os outros segmentos dentro dessa empresa. E fortalecer a vida emocional desse colaborador é de extrema importância para uma cultura forte. A gente não alimenta só a vida financeira e não só proporciona sonhos. Nós vamos além. Nós trabalhamos a algo que vai para a alma desse colaborador, que é a fé. Verdade. E lá ninguém pisa, e lá ninguém toca. Exato. E sobre essas redes sociais, até se olhar o Instagram e o YouTube da Supermédica, vai entender bem isso. O Instagram é a revista, é a Veja de hoje, por exemplo, é a Veja de hoje. Porque lá você põe o produto pronto, põe a questão, tudo pronto. No YouTube nós estamos falando de como fazer. Abertamente. E essa é a intenção dos dois. Instagram, pronto, é a revista onde você vai mostrar o resultado depois que concluído. No YouTube você vai mostrar como fazer, e é o que vocês fazem aqui nos podcasts. Como fazer? E o mais interessante dessa questão de cultura organizacional, clima organizacional, rotatividade e tudo mais, não é que a gente não viu na televisão, a gente não viu o gestor falando, a gente não viu um anúncio sobre isso. A gente, na Progress Consultoria, já atendemos mais de 5 mil pessoas para recrutamento e seleção. Então, mais de 5 mil pessoas foram entrevistadas na nossa empresa. E, geralmente, você não pega muitas pessoas de uma empresa repetidas vezes. Então, de certo modo, nós já conhecemos a história de milhares de empresas em Goiânia. Imagino. E também já atendemos mais de 90 empresas
que são nossos clientes hoje. Então, a gente fala porque os ex-colaboradores chegam nos falando. Então, por que eu falei que tem as empresas que a gente sabe que tem um clima bom, interessante de se trabalhar? Porque pessoas que já trabalharam de lá foram demitidas por alguma razão ou pediram para sair, né, por suas razões particulares, vêm nas entrevistas e nos falam: não, eu gostava de trabalhar lá porque lá era assim, assim, assado, era uma empresa que investia no colaborador. Então, não é a empresa que nos falou. É você que foi demitido de lá que me falou bem da empresa. Tipo assim, o cara foi demitido e fala bem. Sim, porque uma empresa que tem uma cultura organizacional forte, ela traz os benefícios para o colaborador. Ele saindo de lá, ele tem uma visão de crescimento. Eu tinha uma gestora, em uma época da minha vida, que ela falava assim: hoje você pode ter entrado aqui neste cargo, mas o dia que você sair daqui, mesmo se você não tiver um crescimento aqui dentro, eu gostaria que você saísse para um cargo diferente e não voltar a fazer a mesma coisa em outro lugar. É a jornada, né? Ela gosta. Então, a cultura dela é essa: eu quero ver você crescer. Eu quero que você se desenvolva. Só que isso depende de você. Sem dúvida. Nossa, é fundamental isso que você falou. Vocês acham que hoje em dia as pessoas têm dificuldade em ser lideradas? Têm dificuldades em ter esse fogo assim, né, que eu falo, pela cultura da empresa? Você acha que hoje em dia é um desafio, tanto para o CEO, tanto para a gestão de pessoas ou para os outros gestores dentro dos seus departamentos? Então, eu acho que o desafio ele é para ambos. Ele é para o líder e também para o liderado, né? Nós estamos vivendo uma mudança, né, organizacional no comportamento dos novos funcionários que estão chegando para o mercado de trabalho, e muitos deles, de fato, não querem ser liderados, eles querem ser autolíderes, né? Então, eu não preciso de ninguém mandando em mim. E aí, aquele detalhe: ninguém começou pedreiro, você tem que começar servente, né? Porque você precisa aprender, e quem está lá na frente, que são os líderes, já passou pelo caminho que você passou. E trabalhar essas mudanças hoje comportamental, ela é um desafio também para o líder. Porque há 15 anos atrás, a gente ainda tinha assim: olha, eu quero entrar nessa empresa, eu vou dar o meu sangue, eu quero crescer. Hoje, não. Você não quer? Não vou ficar aqui, não. Tchau, obrigada. Não preciso disso aqui, não. Vou para o Instagram, né? Eu vou trabalhar com a internet. E aí é onde nós estamos vivendo esse processo de transição. Aonde a juventude que está ingressando no mercado de trabalho hoje quer chegar, trabalhando só na internet. E aí tem campo para todo mundo, claro, né? É uma seara infinita, mas, por outro lado, nós temos empresários que também precisam dessa mão de obra. E aí, o que eles têm feito de diferente para reter esses talentos que chegam até as organizações? E aí é onde a gente tem várias mudanças no sentido da contratação, na flexibilização de horário, de benefícios, né? Enfim, a gente vai estruturando tudo isso diferente. Agora, a maior diferença hoje é que, assim, há 10 anos atrás, era muito mais fácil dar um feedback para um funcionário, ele entender que ele estava errado e ele tentar melhorar. Hoje, na sua grande maioria, principalmente essa geração um pouco mais nova, não aceita esse feedback negativo, acham que são dono da razão, né? Não, eu estou certo e é assim que tem que ser feito. E aí, de fato, nós vamos ter muito problema de liderança. Mas isso vem do comportamento? Do comportamento humano da pessoa, né? Eu posso fazer 5 contratações. Cada perfil de colaborador vai vir de um jeito, porque eu vou falar muito da criação, da onde essa pessoa veio. Então, está muito mais voltado com a história de vida daquele colaborador do que propriamente com a questão da empresa. Porque se a empresa tem uma cultura bem definida, toda a parte de benefícios, toda a parte de contratação, vamos assim dizer, tá tudo bonitinho, amarradinho, processualmente ele já sabe o que ele precisa fazer. E aí, na execução da atividade daquela pessoa, você precisa chamar por um feedback. E, às vezes, esse feedback não é pela falta da competência técnica, ele é pela falta da competência comportamental. Porque os grandes gurus já dizem, nós contratamos por habilidade técnica e mandamos embora por comportamento. E é isso mesmo.
sabe? verdade. Isso tem ficado cada vez mais refinado nas organizações. Pessoas que compactuam do mesmo pensamento, da mesma energia. Eu não posso querer alguém no meu time que não tem essa mesma energia e que não aceita feedback de melhoria. Então, esse é o desafio da liderança. É difícil para o líder trabalhar e desenvolver essa pessoa, porque desenvolver pessoas requer tempo e isso, às vezes, desgasta um gestor, né? E aí, por outro lado, eu tenho um liderado que ele não aceita feedback, que ele acha que ele é o dono da razão. E, às vezes, o cara é muito bom de resultado. Nossa, Então, gente. equilibrar essa balança é o grande desafio da empresa, do gestor e também do colaborador, porque todos dois têm os seus gargalos. Nossa, verdade, definiu bem. Exato, então é ter esse cuidado, porque na cultura, se você tiver uma cultura, a gente está falando de cultura forte até então, mas se você tiver uma cultura que não leva benefício nenhum, seja financeiro, seja pessoal, né, emocional para o colaborador, hoje também se fala muito do salário emocional. Você sabe o que é isso? Já ouviu falar? Já ouvi falar, mas gostaria que você explicasse. O salário emocional é aquele salário que você oferta para a Isa, por exemplo, que é pelo que você já me relatou, você recebe esse salário, mesmo não sabendo o que é, mas se você perguntar para o seu CEO, ele sabe o que é isso. É aquela entrega, aquele pagamento que não vem em forma de dinheiro, vem em forma de... Você passa a ter um senso de dono. Nossa, essa empresa é muito boa. Reconhecimento Entendi. é o salário emocional. Essa empresa é ótima porque ela me oferta mais do que eu peço. Não na parte financeira, mas no parte de comportamento. Por isso que faz o recrutamento e seleção. Ou seja, eu estou selecionando as pessoas que vão entrar aqui, porque eu quero uma pessoa que tenha um comportamento X para que eu não mande ela embora daqui uns dias por conta do comportamento que ela estava tendo. Isso diminui a rotatividade, porque nós também ouvimos muito, sabemos de muitas empresas em Goiânia, que o colaborador, só de ouvir, ou a pessoa que está na seleção, só de ouvir o nome, fala, se eu soubesse que era para essa empresa, eu nem tinha vindo aqui. Caramba. Já ouvimos É isso. raro, mas acontece muito. Hashtag fica a dica, cuide do nome da sua empresa, gente. É verdade. Por mais que Goiânia é grande, essa questão é igual fofoca da vizinha. Tem o vizinho que fala, ó, não vai na casa de fulanão lá que faz isso, tem isso, acontece isso, aquilo outro, tem briga, não sei o quê. Da mesma forma é a empresa. Da mesma forma é uma empresa. A empresa é como se fosse uma pessoa. Ela é bem falada ou mal falada da mesma forma. Tem fofoca sobre ela. Verdade. Hoje em dia, no trabalho de vocês, na empresa de vocês, como que vocês enxergam que seja o maior desafio? E como vocês cresceram tanto durante esse tempo? Vocês citaram aqui para mim que vocês já atenderam mais de 5.000 pessoas. Ou seja, vocês têm uma cultura muito forte também, né? Conta um pouquinho pra gente. A cultura do dono é sobre a forte. Exatamente. Então, a Progress é uma empresa que nasceu em 2015, né? 2015, praticamente. E eu falo que o que sustenta a consultoria até hoje são as nossas parcerias, né? E claro que a credibilidade de tentar, eu falo que a gente tenta entregar um trabalho bem feito. Porque a cada processo seletivo que a gente fecha, a cada indicação que chega para nós, eu trato esse cliente como se ele fosse único. Então, essa exclusividade, essa proximidade com o cliente, eu acredito que faz toda a relação no estreitar da entrega do nosso objetivo principal, né? 90% da nossa operação hoje ela é consultoria em loco e recrutamento e seleção. E o maior desafio, né, como a menina do RH aí pode saber daqui da empresa, é o fechamento de vagas, é encontrar pessoas qualificadas. E aí, quando a gente volta e fala, mas o que você faz de diferente? Eu acredito no meu time. Emprego tem, né, Natália? Emprego tem um monte. Eu acredito no meu time, mas mais do que acreditar no meu time, eu preparo o meu time para entregar um bom resultado. Porque hoje nós temos 5 colaboradores, né? E se eu vejo que tem algo que não tá bacana, a gente para e vai treinar. Top.
né? Porque eu não posso cobrar algo da minha equipe diferente daquilo que eu faço, porque se eu chego num cliente e falo, ó, se você não parar para treinar, isso aqui não vai sair, eu preciso viver isso na prática dentro da minha empresa. Você precisa ser o exemplo, Justamente. Né? Então, é aquele detalhe assim, mas você vai parar a sua operação, faz um treinamento no sábado, faz um treinamento fora do horário. Peraí. Eu também preciso pensar como meu funcionário pensa. Você quer ficar depois do seu horário? Sempre? Não, de vez em quando a gente ainda abre uma exceção, né? Agora, ninguém quer trabalhar mais no sábado. Ah, Natália, mas a minha empresa trabalha. Beleza, é o seu modelo de negócio. Aqui agora é o meu. Né? No meu modelo de negócio, a gente não trabalha no sábado. Se fizer necessário, a gente trabalha? Trabalha. Só que o que eu preciso prezar? Eu preciso ter uma equipe preparada, alinhada, uma equipe que busca estar em constante conhecimento, porque a área de RH é isso. Se você não se atualiza, se você não busca conhecimento, se você está parado, estagnado no mesmo lugar, você não serve para o RH. Quantas nomenclaturas, quantos termos técnicos já se mudaram aí da pandemia para cá? Então, ter uma equipe alinhada, uma equipe preparada, que está em constante treinamento, é a base para qualquer construção de qualquer empresa. E mais do que isso, acreditar e delegar processos dentro de uma organização. E sempre que esses processos forem delegados e houver uma falha, é preciso parar para resolver a falha e cuidar daquele colaborador que cometeu aquela falha. Porque, às vezes, ele se cobra muito mais do que a própria pressão e a própria cobrança do que o dono da empresa coloca sobre ele. Verdade. E isso que eu falo hoje, de fato, é o que eu vivo com a minha equipe. Esses dias nós tivemos um processo trabalhista no sentido de execução, não judicial, tá? Misericórdia. E uma dos meus colaboradores, por um descuido, esqueceu de cumprir ali aquele processo, algo que ela faz todos os dias. E quando chegou lá na frente, né, o cliente nos questionou, e aí, você fez isso? Aí eu falei, fiz. Base do nosso processo, e liguei para ela, ó, ela está me questionando, você fez? Ela, não, eu esqueci. E aí eu falei, que bonito, né? Nós estamos treinando, fazendo aqui acompanhamento diário. Ela, Natália, eu esqueci. Passou desapercebido. Só que esse era o único processo que ela tinha errado. Valia a pena eu ir lá e pegar todo... falar, ó, deixa eu te falar, não dá... Não, o feedback acontece. Agora, eu preciso massacrar essa pessoa pelo erro? Não, porque isso não é uma constante, isso é uma exceção. Então, sentar, realinhar processo, foi um erro grave? Foi um erro grave. Para mim, gravíssimo, inclusive. Como empresa, Como empresa, né? Falar, nossa, isso é tão trivial do seu processo, só que eu também preciso reconhecer que eu tenho um ser humano que senta ali atrás. E que tem uma vida, né, que ele Natália? tem uma vida, que ele tem problemas, né? Ah, mas isso justifica? Não, nada justifica. Mas eu também não posso querer só penalizá-lo por isso. Eu preciso acompanhá-lo, dar feedback. E eu acho que isso é normal e trivial de qualquer empresa. Então, trazer esse funcionário para perto, falou, você errou? Errou. Então, vamos fazer o seguinte, vamos realinhar daqui para frente, né? Porque o erro aconteceu, né? Mas agora para frente é não errar. Porque se o erro persistir, de fato, a gente precisa tomar outras decisões. Exatamente. Mas não dá para a gente sair punindo todo mundo. E isso não é só com o meu funcionário. Isso também é com o cliente. Porque ninguém chega numa consultoria de RH porque a empresa dele está perfeita. Não. Um cliente só chega numa consultoria de RH, seja para fazer um recrutamento e seleção, ou seja para fazer um treinamento ou qualquer outro serviço, porque ele viu uma extrema necessidade e uma deficiência que ele precisa de alguém para auxiliá-lo. Então, quando você chega num cliente que ele fala, aqui é assim, é tudo lindo, é perfeito, você sabe que aquilo é da boca para fora. É igual você ir no médico quando você está com dor em alguma parte do corpo. Você veio porque está bem? Não, vim porque está tudo ótimo. Não, você foi ali porque algo te potencializou. Com certeza. E a consultoria de RH é isso. Então, ter o diferencial dentro do mercado, para mim, hoje, é saber entender os dois olhares. O povo, às vezes, fala assim, mas o pessoal da RH é muito bom, só vive em favor de funcionário. Não, RH não vive em função de funcionário. RH vive em função de resultados. Mas o RH entendeu que, para ter resultado, eu preciso cuidar de pessoas. Verdade. Não tem resultado sem pessoas, senão a gente só tinha máquina. Verdade. E mesmo assim ainda teria problema. Teria problema, né? Porque ela não pensa fora do algoritmo, ela só sabe aquilo ali. O ser humano não, ele é um ser de multipotencialidades.
e teria o técnico para arrumar a máquina, fazer a manutenção. E quem faz a manutenção da cultura da empresa juntamente com o CEO? O RH. O RH. Então, o RH não é o bonzinho. O RH não puxa sardinha para o lado do colaborador. O RH traça estratégias para se alcançar resultados através de pessoas. Verdade, gente. E saber identificar os grandes talentos, né? Ajudar aquela pessoa A desenvolver a esses se talentos. desenvolver, né? Isso é fundamental. Tem mais algum assunto que a gente poderia abordar que vocês acham assim, Isa, esse assunto também é legal a gente falar? Ou vocês acham que a gente já conseguiu englobar bastante sobre cultura organizacional? Olha, acho que a gente permeou um pouquinho de cada coisa, até demais, inclusive. Assim, ampliamos muito o leque da cultura. Mas que fique, né, que falar de cultura organizacional é falar de mudança, é falar de inovação. E não tem uma cultura que é forte, que é bem alinhada, se o dono da empresa não está presente nessa operação. Concordo. Quem puxa, o goiano tem um ditado que dono do boi É o dono da boiada que pega no chifre do boi. Isso, é o dono do chifre que pega no boi, né? Então, de fato, é isso. A gente pode ter, Isa, o melhor funcionário, o funcionário mais engajado, o funcionário que se dedica, que veste a camisa da empresa, mas ainda assim é preciso que o dono acompanhe a operação de perto. Né? Porque o funcionário, ele ainda vai ter uma visão de funcionário. Por mais que ele seja envolto, por mais que ele sinta-se pertencente daquela cultura, em algum momento ele cansa. Ele se desmotiva, né, Sim. Natália? E aí, se ele está ali sozinho, ele não tem um amparo da direção, ele vai cair nesse lugar de estar desmotivado, falar assim, poxa, estou sozinho aqui, não, eu não preciso disso. Então, ter a presença do dono para fortalecimento da campanha, da cultura, né? Isso é muito importante. Um dono que está dentro da organização, que vive a cultura da empresa, que entende a dificuldade dos colaboradores e que tenta melhorar. Eu falo que tenta melhorar porque, às vezes, a empresa também não consegue abarcar todas as mudanças que todos os funcionários querem fazer. Porque tem funcionário que quer mudar tudo dentro da empresa, né? Ele acha que, não, se fizer assim, e o cara fala, moço, não dá, não tem como. Então, o dono também serve para aparar essas arestas, puxar né? ali, né? Ó, aqui não dá, vem aqui, é assim que precisa ser feito, mas precisa ser de uma orientação, de um acompanhamento. Concordo. Opa. Tranquilo. Exato, e pensando nesse quesito, né, da contratação, de cultura, por exemplo, já entrevistei uma pessoa uma vez que era para vendas. Ela chegou em mim e falou, olha, eu sou muito competitivo, eu brigo com todos os meus coleguinhas. Eita. Aí eu fiquei. Personalidade a pessoa forte. era muito boa. Só que a cultura dela, vamos dizer, é de brigar com todo mundo. Aí nós encontramos um cliente que trabalha com estética, bem conhecido em Goiânia, que lá não tem uma equipe de venda. Tinha uma pessoa na venda que seria essa pessoa. Aí eu estava sem direção, aí eu conversei com a Natália. Tem o fulano que precisa de uma pessoa e lá não tem uma equipe. Tem uma pessoa, é ele e ela. E enviamos essa pessoa para lá e o cliente está amando essa pessoa até hoje. A relação está duradoura. Por quê? Lá não tem ninguém para ela brigar. Ela não vai brigar com o dono da empresa. Ela é brigona, mas ela não é besta. Gente, que estratégia legal. E isso já aconteceu diversas vezes na consultoria, porque a gente alinha os perfis. Então, por isso que quando você recebe lá, não tem o perfil, ou a gente não tem uma vaga que vai te caber hoje, mas futuramente a gente entra em contato. Já aconteceu, a gente reprovou uma pessoa naquele momento que não tinha vaga e depois entrou em contato com ela porque apareceu Ela aquela encaixou. cultura que ela iria se encaixar perfeitamente Que ali. legal. É legal, Então, Então, conhecer a cultura do cliente é muito importante para o processo imagino. seletivo, né? Porque, às vezes, eu brinco que a gente conhece muito mais o cliente do que, às vezes, ele próprio. Porque quando você vai lá, você faz a leitura dele, você faz a leitura de diversos funciona? Vocês candidatos. conhecem a empresa, vão até o local? 90% sim.
90% eu prezo por ir até o cliente, conhecer um pouco da sentir cultura. como é que é. Sentir a energia dele ali, passar um período, conhecê-lo, conhecer alguém do departamento, porque isso faz muita diferença na hora do processo seletivo. Concordo. Né? Até mesmo para vocês conseguirem captar pessoas que vão conseguir se adequar. Porque a gente só consegue fazer, de fato, a leitura comportamental do candidato na prática, mas quando eu conheço também a cultura do meu colaborador ou do meu cliente. Porque igual o Silas contou, né? Ah, Natália, para lá não dá. Se eu mandasse ela para um lugar onde eu tinha uma equipe, não daria. Mas, peraí, eu precisava de uma pessoa para o comercial, sozinha, só ela e o dono da empresa. E aí a gente pontua, claro, os nossos clientes acerca da dificuldade de relacionamento interpessoal. Até para ele saber lidar, né? Justamente. E aí ele escolhe. Quem escolhe se ele quer o candidato ou não é o nosso cliente. E ele falou, não, eu quero conhecê-la. E foi o match perfeito, né? Caramba. Então, lá até hoje, dando bons frutos, graças a Deus. Mas essa expertise, ela só é possível porque a gente vai no cliente, a gente tenta conhecer um pouquinho da cultura do cliente para saber se vai dar certo ou não. E porque também tem problema que não é candidato, tem problema que é dono de empresa, e tem problema que é o funcionário do dono da empresa. E também porque vocês têm esse feeling profissional de entender que comportamento interfere muito na cultura da empresa, 100%. né? E, por exemplo, 90% das empresas a gente vai lá, mas a gente tem cliente há anos que eu nunca vi a cara pessoalmente. Mas hoje nós já conhecemos a cultura dele, nós nunca tivemos esse contato pessoal. Mas atendemos eles, conhecemos como funciona a empresa, às vezes até mais que eu, porque eu entrevisto muitas pessoas e a gente, na Progress, até ontem mesmo eu recebi um áudio de um rapaz falando, olha, eu já fiz diversas entrevistas, mas ninguém teve esse acompanhamento que vocês têm. Ele foi para uma vaga, não deu certo, mandamos para outra e por aí vai. Porque a gente tenta fazer, pelo menos, não todos, não, porque é muita gente, mas a gente tenta fazer um acompanhamento mais humano possível. Porque já recebemos, por exemplo, indicação de clientes de pessoas que a gente mandou para lá. Então, esse aqui passou nessa empresa, foi contratado, ficou um tempo, saiu, né, por nós, foi para outra empresa em algum momento e chegou lá, ele nos indicou o nosso trabalho para o chefe dele. Olha, aquela empresa, eu já fiz entrevista lá, foi assim, assim, assado, humanizado. E recebemos o cliente e trabalhamos com vários desse formato. O boca a boca, né, só funciona quando o negócio é bem feito. Concordo. Eu acho que está aí muito claro o sucesso que vocês têm durante todos esses anos de empresa, né, gente? Amei. E deixando aqui a dica, temos mais de 40 vagas em aberto hoje. Inclusive, já vou aproveitar o gancho que o Silas deu. Gente, rede social de vocês, clientes que podem procurar vocês atendem qualquer tipo de empresa. Fala um pouquinho, até mesmo que a gente vai deixar na descrição do podcast, né? O arroba do Instagram, tanto do Silas, quanto da Natália, quanto da empresa, para vocês procurarem, entrarem em contato. Bom, o Instagram da consultoria é Progress, com 2 S, né, em inglês, Progress RH Consultoria. Tanto o nosso Instagram quanto o nosso Facebook também é o mesmo nome, não muda. Nossa área de atuação hoje, né? Qualquer empresa, do porteiro ao coveiro. Tô brincando. Tô brincando, mas hoje a nossa expertise está nas vagas operacionais, estratégicas e CEOs, né, de grandes empresas, independente do segmento. Eu não contrato a empresa, eu contrato o ser humano. O cargo vai mudar detalhes, né? Cada empresa tem um cargo específico com algumas alterações. Então, isso para a gente é indiferente. Você pode ser do ramo da construção civil, do ramo de pintura, funilaria, o que for, né? Nosso foco hoje é fazer recrutamento e seleção de pessoas para cargos tanto estratégicos, operacionais, cargos de liderança. Então, isso para a gente é indiferente. Além disso, também temos a parte de treinamento de equipe, né? Treinamento e desenvolvimento, seja da área de recursos humanos, seja da área comercial, voltado para a área de atendimento ao cliente. Tá? E no Instagram de vocês? E o mais importante, pesquisas de clima organizacional. Nós falamos de cultura aqui hoje, né? Então, para mim, uma das minhas ferramentas preferidas para começar qualquer tipo de consultoria dentro de uma empresa chama-se pesquisa de clima organizacional. Para mim, é fazer um mapeamento ali de onde eu vou pisar, né? Porque os próprios colaboradores trazem para nós aquilo que precisa ser melhorado.
e com base no que eles me trazem, a gente leva ações ou, né, propostas para que sejam feitas melhorias dentro das empresas dos nossos clientes. E aí, quando você consegue aplicar uma pesquisa e fazer uma devolutiva para o time das mudanças que eles solucionaram e que você conseguiu implantar, você ganha ponto com o seu funcionário. Então, uma pesquisa de clima hoje é essencial, né? E nós oferecemos esse serviço na consultoria hoje. Olha só, empresa completa. Na rede social de vocês também postam as vagas? Sim. Todas as nossas então vagas, legal. Todos os nossos serviços estão sempre sendo divulgados no nosso legal. Instagram. Então, bacana. E a gente também tem a página de carreira da empresa, que é onde fica ali cadastrado todas as nossas vagas. Eu posso te mandar o link depois, se quiser pôr um QR Code. Vocês atendem só Goiânia? Não, a nível nacional. Olha, e tem o nosso site também, que é www.progresrhconsultoria.com, tá bom? Legal. E eu vou aproveitar, puxar um gancho, gente. A Supermédica também está contratando, viu? Você deseja fazer parte do time de consultores da Supermédica. Acompanhe também as nossas redes sociais. A gente está sempre postando as vagas que estão sendo atualizadas da nossa empresa. E é isso. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Foi um prazer receber você, Natália. Obrigada. Literalmente tem um clima muito bom. Acho que a gente teve Deu um bate-papo. match. Deu match. A gente teve um bate-papo muito bacana. Eu tenho certeza que a gente vai ajudar muitas pessoas, muitas empresas, muitos CEOs, pessoas do RH. E seja sempre muito bem-vinda. Volte Obrigada. sempre à nossa casa, volte sempre à Supermédica. O Silas já é o nosso convidado de sempre. Vamos marcar outros temas que eu acho que dá pra gente debater ainda muita coisa legal. E é isso, vou dar a palavra para vocês finalizarem hoje o podcast. Obrigada, Isa. Eu que agradeço o convite de poder estar aqui com vocês essa manhã. Acho que foi uma troca muito enriquecedora, né? E é isso, estamos juntos, conta com a gente. Tamo junto. Eu agradeço mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui nessa manhã falando sobre esse tema tão interessante e ficando com as portas abertas aí para um possível retorno futuro. Sila já é de casa. Já é de casa, gente. Ele já sabe tudo que ele gosta. Ó. Suquinho não gosta de café. Ai, é isso, gente. O nosso Supercast vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia, agradeço você que nos acompanhou até agora. E fiquem com o nosso próximo episódio logo mais. O Supercast vai ficando por aqui e até mais.